Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai resolver uma questão da Universidade Federal do Rio de Janeiro, certo? Sobre termodinâmica, tudo bem? Então vamos lá. Antes de a gente começar a ler a questão, uma dica. Procura separar, sublinhar aquilo que é informação qualitativa e o que é informação quantitativa, certo? Informação qualitativa é aquela que você tem, tá te falando sobre o que está acontecendo naquele exercício, certo? Naquele processo. E informação quantitativa é aquela que está te dando um valor, tudo bem? Então vamos lá. Terceira dica. Presta atenção se está tudo no sistema internacional ou dentro do... ou se está todos com as unidades que tu vai precisar no final do exercício, certo? Então vamos lá. Um gás ideal... primeira informação qualitativa em equilíbrio termodinâmico, certo? Equilíbrio termodinâmico significa que eu não tive alteração de pressão, volume, temperatura, nada. Mantive exatamente constante, certo? Tem pressão de 1 vezes 10 na 5 newtons por metro quadrado, volume de 2 vezes 10 na menos 3 metros cúbicos e temperatura de 300 kelvins, certo? Então aqui eu tenho três informações quantitativas. O gás é aquecido lentamente a pressão constante. Cara, isso aqui vai ser muito importante pra gente, tá? Recebendo uma quantidade de 375 joules de calor até atingir um volume de 3,5 vezes 10 na menos 3 metros cúbicos, no qual permanece em equilíbrio termodinâmico, certo? Então o que aconteceu? Eu tinha lá um gás, certo? Em equilíbrio termodinâmico, né? Ou seja, sem nenhuma alteração naquele momento, e aí eu forneci energia, né? Eu forneci calor para aquele gás, e esse gás teve uma expansão, certo? Ele aumentou a temperatura dele e aumentou o volume dele, certo? Porém, essa transformação foi a pressão constante. Eu não alterei a pressão entre o momento 1 e o momento 2, certo? Portanto, é uma transformação isobárica, tudo bem? Então vamos lá. Na letra A, ele pede o seguinte: calcule a temperatura do gás em seu estado final de equilíbrio. Ele quer a temperatura do gás no estado final de equilíbrio, certo? Então, no segundo momento, tudo bem? Então vamos lá, vamos começar a fazer aqui então. Então vou botar aqui letra A. Nossa, que horrível, né? Menos feio. Vamos lá, letra A. Então, seguinte, ele falou em gás ideal, certo? Mesmo que ele não tivesse falado que é um gás ideal, certo? Ele falou gás, ele falou temperatura, pressão, volume. Então, muito provavelmente, tu vai ter que utilizar aquela relação que ela fala o seguinte, que pressão vezes o volume é igual à quantidade desse gás, pode vir em mols, na unidade que você precisa trabalhar, tá? Quantidade desse gás vezes a constante dos gases, tá? Vezes a temperatura. Beleza? Tá. Bom, nesse exercício ele não me deu quanto de gás eu tenho, certo? Ele só me deu o volume. Ele não me deu a constante dos gases, então parece que tá faltando informação pra gente poder calcular isso daqui, tá? Mas na verdade não, certo? Ele deu todas as informações que a gente precisa para fazer os cálculos, certo? Então, o que a gente vai pensar? Bom, no primeiro momento, eu tinha a pressão igual, certo? Eu tinha uma determinada pressão, um determinado volume, quantidade, né? Tudo mais. Num segundo momento, o que se manteve igual? A pressão não teve alteração, certo? Nem a quantidade desse gás. Eu não coloquei mais gás e nem retirei gás dentro desse sistema. E é o mesmo gás. Portanto, a constante também é a mesma, certo? O que tem alteração? Foi o volume e a temperatura entre o primeiro e o segundo momento. Então o que eu vou fazer? Eu vou reorganizar essa forma de modo que de um lado eu vou ter aquilo que não teve alteração e do outro lado eu vou ter aquilo que teve alteração, certo? Então vamos lá. Esse lado aqui eu vou manter, por exemplo, pressão, que ficou igual no primeiro e segundo momento, certo? A quantidade de gás
e a constante, que também não teve alteração. E do outro lado fica lá a temperatura e o volume, que está aqui multiplicando, passa para lá dividindo, tá? Eu só reorganizei essa fórmula de uma forma que fique mais fácil para eu poder trabalhar, tá bem? Então, montando aqui um sisteminha, tá? Então eu vou ter aqui pressão sobre N vezes R vai ser igual a temperatura 1, que é no momento 1, dividido pelo volume 1, certo? E sobre o volume 2, eu vou ter aqui, é a mesma pressão, dividido pela mesma quantidade de gás, dividido pela mesma constante, é igual a temperatura 2 sobre o volume 2, certo? Então eu tenho aqui um sisteminha, beleza? Então, igualando essas duas coisas, eu vou ter aqui a temperatura 1 sobre o volume 1 vai ser igual a temperatura 2 sobre o volume 2. Beleza? O que ele está me perguntando? Ele quer saber a temperatura do gás no estado final. Então ele quer saber a temperatura 2. Tá? Eu já vou organizar aqui para depois eu só colocar os valores. Tá? Então vou escrever aqui embaixo que T2 é igual a T1. Se volume 2 que está multiplicando, está dividindo, vou passar para lá multiplicando, vezes o volume 2 sobre o volume 1. Tá? Então tá aqui a minha fórmula para eu descobrir aquilo que ele está me pedindo no item A. Certo? Então vamos lá, vamos pegar as informações agora. Então, a temperatura 2, que é o que eu quero descobrir. Certo? Ah, eu mencionei sobre as unidades. Então, no SI, newtons por metro quadrado, ok, certo? Que também eu posso chamar isso aqui de Pascal, tá? Volume, 10 na menos 3 metros cúbicos, ok. Kelvin, temperatura em Kelvin, beleza. Energia em Joule, beleza, tá tudo no SI, tá prontinho, tá? Senão a gente teria que alterar aqui, tá? Então vamos lá. Então, primeira informação que a gente vai colocar aqui na nossa fórmula, tá? Então, a temperatura 1. Temperatura no momento 1, qualquer 300 kelvins, tá? Eu gosto de trabalhar com notação científica, certo? Às vezes, para algumas pessoas pode parecer mais difícil, mais complexo, mas depois que você acostumar, você vê que, na verdade, a notação científica ela te facilita muito, você reduz muito o cálculo, tá? Então, vou lá, vou colocar em vez de 300, vou colocar 3 vezes 10 na 2, certo? Segunda informação, volume 2. O volume 2 é 3,5 vezes 10 na menos 3, certo? Como isso aqui tá com vírgula, eu também não gosto de trabalhar com vírgula, tá? Eu prefiro trabalhar sem vírgula. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mover essa vírgula para lá, certo? Então, em vez de escrever 3,5, eu vou escrever 35, tá? 35, quando eu ando numa casa, eu estou multiplicando por 10 na menos 1, certo? Eu vou manter, eu não vou, em vez de colocar aqui 10 na menos 4, eu vou manter esse 10 na menos 3 e vou escrever de novo o 10 na menos 1, que é equivalente àquela vírgula que a gente moveu para o lado. Vocês já vão entender por quê, tá? Eu sou bem preguiçoso, às vezes eu escrevo um pouquinho mais para fazer menos conta. Tá? E essa informação embaixo é o volume 1, tá? O volume 1, que é de 2 vezes 10 na menos 3 metros cúbicos. Tá? 2 vezes 10 na menos 3. Belezinha? Então vamos lá. Agora, assim, nós vamos fazer, na verdade, aqui duas continhas. Tá? Mas o resto é descer o espírito ninja. Beleza? Por que espírito ninja? Porque a gente corta, certo? Então, 10 na menos 3 está aqui. Aqui eu tenho 10 na menos 3. Morreu. Certo? Aqui eu tenho 10 na 2. Aqui eu tenho 10 na menos 1. Bom, 2 menos 1, 1. Então, morre esse daqui e morre esse 2. Fica só o 10 lá. Certo? Aí sobrou 3 vezes 35 dividido por 2 e tudo isso vezes 10. Tá? Então, 3 vezes 35 dá 105. 105. 105 dividido por 2, 105 dividido por 2 é 52,5, certo?
Então, 52,5, vou colocar aqui para vocês poderem acompanhar melhor. Então vai, 3 vezes 35, isso aqui é 105. Opa, 105. 105 dividido pelo 2, que está aqui, tá? 105 dividido por 2, isso é 52,5. Beleza? E tem o 10, né? Vezes 10. Bem? Vezes 10. Certo? Como é vezes 10, então isso aqui me dá 525. Certo? Portanto, o meu T2 é igual a 525 Kelvin. Certo? Acertamos letra A, acertou, miserável. Então já tem ali metade da questão. Opa! Qualquer décimo aí faz a gente passar no vestibular, né? Então vamos para letra B. Letra B. Calcule a variação de energia interna do gás entre os estados inicial e final. Opa! Agora é termodinâmica mesmo, tá? Então, por quê? Na letra B, a gente vai usar a primeira lei da termodinâmica. O que diz a primeira lei da termodinâmica? Certo? Que uma quantidade de energia que eu forneço para o sistema vai ser igual à variação da energia interna mais o trabalho que é feito por aquele sistema. Certo? Então, o que ele está me pedindo? Ele está me pedindo a variação da energia interna. Então, arrumando isso daqui, eu vou ter aqui que a variação da energia interna vai ser igual ao que é a quantidade de energia fornecida, né, para o sistema, menos o trabalho. Belezinha? Putz, mas eu não tenho trabalho. Tem. Olha só. Uma coisa que é bem importante também a gente ver sobre a termodinâmica, a gente estudar sobre termodinâmica, é estudar os gráficos da termodinâmica, certo? Porque se você tem o gráfico, se você sabe montar o gráfico disso aqui, você consegue pegar o trabalho muito facilmente, certo? Olha só. Então, montando um gráfico aqui, ó, vou montar um gráfico aqui, tá? Bem torto mesmo, não tem problema, é só um esboço, tá? Em que esse gráfico vai ser de pressão sobre vezes volume, certo? Então o que aconteceu? A minha pressão, ela manteve constante, ela não alterou a pressão. Então eu tive aqui no momento uma pressão, um volume 1, mas o meu volume alterou entre o primeiro e o segundo momento, vezes o volume 2. Portanto, o que vai ser o meu trabalho? O meu trabalho vai ser a área desse gráfico, certo? Vou trocar aqui de cor, vou dar um destaque aqui, ó. Tá? O meu trabalho não funcionou. Vamos lá. Tentativa 2. Uhul, agora foi. Então vai. Então vamos lá, fazendo uma projeção ortogonal. Tá? Então, ortogonal, né? Portanto, aqui é 90 e aqui também é 90, certo? O que vai ser o meu trabalho? O meu trabalho vai ser a área desse gráfico, certo? Sempre assim. Quando tiver num gráfico entre pressão e volume, o meu trabalho vai ser a área desse gráfico. Sempre assim, certo? Então é bem importante que a gente estude os gráficos também da termodinâmica, certo? Então, o que vai ser o trabalho? Então, colocando essa relação, ela vai ser numericamente igual à área do gráfico.
Tá horrível, né? Mas minha letra também é horrível, então show de bola. Tá tudo dentro do normal. Beleza? Então, o que vai ser o meu gráfico aqui? Isso aqui vai ser a minha variação de volume, né? Vai ser V2 menos V1. E aqui essa minha altura vai ser a pressão. Beleza? Portanto, o meu trabalho vai ser o quê? Pressão vezes variação de volume. Beleza? Pegando e jogando isso aqui dentro daquela fórmula, então a gente vai ter que a variação da energia interna vai ser igual ao quê? A energia que foi fornecida para o trabalho, menos P vezes variação de volume. Belezinha? Belezinha, né? Então vamos lá. Bom, vamos colocar os valores agora, né? Certo? Qual foi a energia que foi fornecida para o sistema? Bom, a gente forneceu para o sistema aqui, ó, ele falou 375 joules. Certo? Então vamos colocar lá. 375. Menos, quanto foi a minha pressão? A minha pressão foi 10 na 5 newtons por metros quadrados, ou 10 na 5 pascal. Tá? Então, menos 10 na 5 vezes a variação do volume. Então, volume final menos inicial. Volume final, 3,5 vezes 10 na menos 3. E o volume inicial, 2 vezes 10 na menos 3. Perceba que os dois estão com a mesma multiplicação, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu já vou botar isso aqui, fazer um fator comum em evidência, vai ficar mais fácil. Tá? Então, pressão vezes 3,5, né? 3,5 menos 2, fiz o meu fator comum em evidência, vezes 10 na Alzheimer, eu tenho Alzheimer, 10 na menos 3. Beleza? Pronto, agora é continha. Agora é fazer continha, certo? Então, variação da energia interna. A variação da energia interna vai ser igual 375, tá? Então, aqui eu tenho uma multiplicação, né? 10 na menos 5, 10 na menos 3. Somos expoentes, menos 10 na 2, vezes 3,5 menos 2, 1,5. Tá? Se você não quiser trabalhar com vírgula da mesma forma como eu falei, passa a vírgula para cá e diminui 1 aqui no expoente, certo? Eu gosto de fazer assim, tá? Então, isso daqui vai me dar 3,5, isso aqui vai ser a mesma coisa que 150, tá? Aqui, na verdade, até é mais fácil a gente manter, só fazer a multiplicação, né? 1,5 vezes 10 na 2, que vai dar menos 150. Até uma continha mais fácil de fazer, até para fazer de cabeça do que, né? Se eu mantivesse aqui, enfim. Vai me dar menos trabalho. E isso aqui vai me dar aqui, a variação da energia interna vai ser igual a 225, tudo no SI, bonitinho, só jogar aqui, joules. Fechou, acertamos as duas questões, certo? Miserável, acertou, certo? Passou no vestibular, né? Vai ficar rico porque vai ganhar dinheiro, ou não, depende. E é isso aí, galera. Então, espero que tenham gostado. Se gostou, dá uma curtida aí para dar aquela força no canal, certo? Se inscreve e a gente vai procurar trazer mais exercícios para vocês resolvidos, né? E também explicar como é resolvido o exercício. Certinho? Então é isso aí, galera. Um abraço e tchau!